Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para mais um vídeo de The Vampire Diaries, essa segunda temporada de vídeos que eu estou fazendo agora falando sobre os seres sobrenaturais de todo o universo de Julie Plec. Eu já tive episódios sobre os caçadores, sobre os hereges e nesse terceiro episódio vou falar sobre os Symphoners ou sinfonadores e eu vou explicar para vocês quem eles são, o que eles fazem, onde vivem, o que comem. Por fim, fiquem aqui até o final. Se inscrevam no canal, me ajuda aí, pelo amor de Deus, a aumentar essa comunidade do Todas Geek, dá o seu like aqui no vídeo, comenta muito e já vou pedir para você também, se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa aqui que você ficou com dúvida do que eu falei, se possível, comente aqui o episódio que você tá aí com dúvida, porque às vezes a série tem 8 temporadas, eu não vou lembrar de muita coisa, eu tenho aqui o que eu pesquisei, o que eu fui atrás, mas é isso, tá bom? Pra gente poder comentar sobre especificamente os sinfonadores. Então bora falar, eles são uma subseção de bruxas, uma nova categoria aí de bruxas. Porém, eles não possuem magia própria, mas eles conseguem ter outra habilidade de absorver essa magia para seu próprio objetivo. Eles são considerados abominações pelos covens das bruxas, então eles sofrem esse preconceito por não serem dessa classe mais bruxa mesmo. Acho que é a melhor maneira de eu explicar aqui para vocês. Eles são raros, mas também, por obséquio, eles podem sim ter o potencial de se transformar em híbridos, visto que os próprios sinfonadores eles não conhecem a sua verdadeira natureza até aí a adolescência, né, o início da adolescência. No caso dos gêmeos, a gente não tem indício de ambos saberem se são sinfonadores ou se são bruxos mesmo. No caso, bruxos regulares, vamos dizer assim. Em toda a série, a gente teve 3 conjuntos de Gemini Coven, os gêmeos Olivia e Lucas Parker, que ambos nasceram bruxos normais. A outra duplinha é a Jo e o Kai Parker. A Jo nasceu bruxa e o Kai nasceu sinfonador. E nós temos também a dupla atualmente, né, eu falo dupla, mas as gêmeas sinfonadoras Josie e Lizzie. Lembrando que agora a Lizzie, ela é uma herege, porque ela se tornou vampira também. No episódio em que as gêmeas Saltman nascem, na verdade, nesse episódio em que elas nascem, a gente começa a perceber e entender que elas sugam a magia da sua própria mãe desde a gestação, que pode causar também um grande perigo para a mãe, que foi o caso que aconteceu com a Caroline, mas por ajuda da Valerie, isso foi um pouco tardio ali para que as meninas não sugassem toda a magia da sua própria mãe e Caroline não precisasse morrer, né? Se você não viu meu vídeo sobre os hereges, tem também sobre essa informação. Vamos para a história dos sinfonadores e agora eu vou dividir em 3 séculos, porque começa no século XIX e depois tem o 20 e o 21. Vamos para o século XIX. Essa historinha eu já contei lá no vídeo também, mas como faz parte de agora uma subclasse de bruxas sinfonadores, eu vou contar de novo. Lembra lá que no ano 1800 tiveram 6 sinfonadores que foram exilados do seu coven. Teve sempre uma guerrinha, uma rixinha entre o coven e os sinfonadores, que foram adotados pela Lily Salvatore, mãe dos maravilhosos e lindos irmãos Damon e Stefan Salvatore. Mas o que acontece, ela transforma esses sinfonadores em vampiros e lembrando que eles conseguem absorver essa magia e ficam aí como híbridos. Mas enquanto eles estavam a caminho para destruir o Gemini Coven, o que acontece? Eles são levados para o mundo prisão. Uma das sinfonadoras, que é a Valerie Tully, amo essa personagem, já quero ela em Legacy sim, eu acho, apesar dos pesares, que ela pode aparecer e não temos dados se ela está viva ou não, esperamos que sim. Tudo vai depender aí de qual a linhagem que ela é.
ela se torna enfermeira lá no Salvatore de Mystic Falls e aí ela se junta a Lily Salvatore, que tinha também o seu amante Julian. Isso tudo, galera, é um resumo porque eu não vou contar a série toda aqui nesse vídeo, até porque não dá, vocês não vão me aguentar. E aí temos essa grande história da Valerie, porque ela foi mandada para ficar de olho no Stefan, porque a mãe mandou, ó, fica lá de olho. E ela se apaixona pelo Stefan e tem um filho com ele. Mas acontece que Stefan não ficou sabendo desse filho e o Julian descobriu, foi um barraco todo, casos de família, e ela abortou. Muito se especula que esse filho de Valerie e Stefan ainda existe. Não sabemos como, não é nada confirmado, mas são teorias. Ia ser muito legal se aparecesse em Legacy, mas enfim, vamos deixar de lado, não vamos nos iludir, né? Ilusão não, por favor. Lembrando que a Valerie, ela não sabia que estava com sangue de vampiro quando foi se suicidar depois de toda essa história do Julian e tal. Então foi aí que ela se tornou vampira, porque ela tinha o sangue da Lily nas suas veias. É isso. Bora pro século 20. E nesse século 20 nós temos o quê? O nascimento dos gêmeos Josette e o Kai Parker. Mas todo mundo tinha esse receio com o Kai Parker porque, né, o bicho era o cão, ele tinha uma personalidade muito forte e por ele ser um sinfonador diferente da bruxa Josette, o que aconteceu é que o povo tinha esse receio de que na fusão ele realmente venceria a própria irmã. E ele tinha essa ambição, né? E toda a história do Kai vocês já conhecem, lá em 1994. Todo esse rolê dos pais que depois foram tentando filhos, né, até ter os gêmeos. E o Kai, ele queria poder, ele é um cara que quer poder. Sabe aquele vilão que a gente ama e odeia? É o Kai Parker que... Cara, é isso. Eu gosto dele. Pra mim, ele é o melhor vilão, assim, depois do Klaus, obviamente. Klaus no meu coração. Então, ele foi enganado pelo Gemini e aí foi mandado para o mundo prisão. Essa toda é a história resumida do século XX, depois vocês pesquisem mais a fundo. É só para dar um contexto sobre os sinfonadores. Bora pro século XXI. Século XXI, Damon e Bonnie, que pra mim, nossa, melhor amizade, eles vão para o mundo prisão. E lá eles ficam vivendo o mesmo dia, o mesmo ano, com tudo, só eles dois. E percebem que existe o Kai Parker e vão conhecer toda a história dele. Óbvio que eles não ficaram chocados com tudo que ele fez e não queriam levá-lo para o mundo real, né? Para o mundo que a gente já conhece de The Vampire Diaries. Mas, óbvio também que Kai Parker não deixaria isso barato, ele tentaria sim voltar para o mundo real. E quando ele volta, ele vai atrás de toda a sua família. Gente, é um puro casos de família. Nessa volta, o Kai, ele foi assim no foco para matar seus 3 irmãos. E até o Luke sugeriu que os dois fizessem a fusão juntos e tal. Mas, né, gente, Kai, ele não dividiria esse poder. Fez a Jo recuperar seus poderes que ela tinha colocado em um objeto, né, no dia que ele foi enganado, para que ele conseguisse pegar esses poderes. E aí foi um caso bem sério, porque ele conseguiu até pegar toda a magia do Luke e aí ele conseguiu fazer o máximo do máximo, que era produzir a sua própria magia, algo que sinfonadores não fazem. E temendo que ele perderia o status de líder do Coven, porque ele chegou aí nesse status, ele foi lá e matou a Jo no dia do casamento. Aquele foi um episódio muito trágico. Triste demais, odiei ele por isso. E nesse dia, como ele era líder desse Coven, ele mesmo se matou, porque ele viu que a galera tava lá fazendo feitiço, mas mal sabia ele para que seria esse feitiço, e estavam lá fazendo feitiço, ele se matou. Nisso, todos acabam morrendo, mas ele morre com o sangue de Lily Salvatore. Foi aí que ele se tornou um vampiro e acabou, por consequência, sendo um híbrido, porque ele também é bruxo. Aí temos todos o desenrolar da história. Esse feitiço que fizeram nesse dia foi para transferir as gêmeas do corpo da Jo para a Caroline.
E enfim, as gêmeas conseguiram nascer e em 2017 as gêmeas Lizzie e Josie conseguiram usar os seus poderes de sinfonadoras usando o cofre do arsenal. Bora para os poderes e habilidades dos sinfonadores. Como eu já falei, sinfonadores conseguem absorver a magia de alguém, de algum ser sobrenatural ou de algum objeto mágico. Por absorver essa magia, eles conseguem também, né, depois de absorver, lançar algum feitiço. Então também é uma habilidade dos sinfonadores. Também conseguem fazer poções, telecinese também é possível. Também elas conseguem infligir alguma dor, né? Infligir alguma dor de cabeça, enfim. Também tem a habilidade de pirocinese, que é a habilidade de manusear o fogo, assim como as bruxas. Lembrando que todos esses poderes é depois de absorver magia de um ser sobrenatural ou de algum objeto mágico. Bora para as fraquezas. O próprio poder de sinfonação. Isso aconteceu quando a Lizzie, ela desviou a magia da sua própria irmã, Josie, que desviou também o feitiço de Hope, criando uma bola de fogo. A distração também é uma fraqueza desses sinfonadores, porque quando você cria essa distração, essa sinfonação acaba sendo por água abaixo. Algumas ervas também podem ser o ponto fraco de sinfonadores. O sangue da caçadora, lembrando que eu falei sobre os caçadores no vídeo passado. E lembrando sobre a mortalidade, assim como as bruxas, elas também têm aí a sua mortalidade. São suscetíveis às bruxas e também alguns objetos mágicos, por exemplo, a lâmina de Papatunde. O contato físico, não sei se isso é uma fraqueza, mas é preciso tocar nesse objeto ou alguma parede que seja encantada, algo que tenha alguma magia. Lembrando que eu vou dizer a vocês estão falando aí de Legacies, existe algo também muito fora aí da curva em Legacies, porque eu acho que ali tem bastante problema de roteiro, tá bom? Problema de roteiro, problema de narrativa. Então, vamos seguir aí o conceito de The Vampire Diaries. Diapasão de Arcadius também causa aí uma certa fraqueza para sinfonadores também, tá? Pode causar aí umas dores de cabeça, enfim. Para fechar esse vídeo, vamos falar sobre curiosidades sobre os sinfonadores. A existência dos sinfonadores pode estar ligada a Gemini Coven. Não é algo que é confirmado, mas é o que tem de existente, é o que tem aí de percepção de pesquisa em tudo que a gente vê na série, tá? Sinfonadores são os únicos seres que são de subcategoria dos bruxos que conseguem ser híbridos, também fazer e ter o vampirismo e praticar a magia ao mesmo tempo depois de ser transformado. Lembra lá em The Vampire Diaries que a mãe da Bonnie, ela perdeu os poderes de bruxa quando ela virou vampira? Nesse caso dos sinfonadores, não necessariamente, eles não precisam perder esse poder, essa magia toda dos bruxos. Como híbridos, eles também podem recorrer ao seu vampirismo para fazer essa magia, ou seja, vampiro também tem aí uma magia, mas eles não podem absorver tudo porque isso pode destruir a você mesmo. Eles são capazes de curar algum vampiro por conta lá do veneno dos lobos. Sendo assim, eles também podem servir como vantagem contra Klaus. Sinfonadores em relação a bruxos, né, essa luta, eles podem ganhar facilmente de bruxos comuns. Isso lembrando e relacionando com o ritual da fusão, tá bom? Então isso vale para o ritual da fusão. Mas não sabemos como isso será na fusão de Lizzie e Josie, lembrando que isso vai acontecer ainda em Legacies. Apesar de que Lizzie agora é uma vampira, isso pode ser um escape também para a fusão não acontecer. Sinfonadores são nascidos com uma certa mutação genética, então isso pode ser passado sim de geração em geração. Sinfonadores, doppelgangers, que são os duplicatas, imortais, caçadores sobrenaturais e sereias são os seres mais raros que tem no universo de Vampire Diaries. Josie e Lizzie são as primeiras gêmeas conhecidas, né? Lembrando que tiveram outros gêmeos, mas sinfonadoras. Não dá para se saber como as outras mães sobreviveram também
aos partos dos filhos, no caso principalmente de Joe e também do Kai, porque o Kai era um sinfonador, né? A Jo não, ela não absorvia magia, mas era uma bruxa. Então, até a chegada aí da Caroline, a gente sabe como que foi esse parto. Mas e antes? Não sabemos. Espero que vocês tenham gostado de todo esse vídeo, tenham aí um parâmetro geral do que são os sinfonadores. Dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui sugestões de vídeos para eu fazer para você. E lembrando, vídeo aqui no canal de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.